Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Fabiola e estarei acompanhando vocês nesta aula. Vamos lá? Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos. Lembre-se, você que está assistindo a aula somente pela TV, leve o seu material até a sua escola, para que seu professor tenha acesso a ele. Você que está fazendo as atividades pelo Classroom, lembre-se de fazê-las, porque além de nota, elas contabilizam a sua presença. E também lembre-se de entrar e dar um oizinho para o seu professor lá no Meet. É esse momento que vocês têm para sanar as dúvidas de vocês. O professor é o maior suporte que vocês têm nesse momento para ajudá-los nas dúvidas, beleza? Então, vamos relembrar um pouquinho o que vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos equações, fizemos resoluções de problemas com equações. E nessa aula, nós vamos continuar fazendo essa resolução de problemas com equações. Vamos lá? Antes de nós começarmos, vamos relembrar um pouquinho a notação algébrica de alguma linguagem algébrica que nós temos. Vejamos aqui, o dobro de um número. O que quer dizer dobro? Quer dizer que eu estou multiplicando aquele número duas vezes. Eu sei quem que é esse número? Não. Como que eu posso chamá-lo? De x. Então, o dobro de um número. A metade de um número. Eu sei quem que é esse número? Não. E a metade dele? O que acontece quando eu quero achar a metade de um número? Basta eu dividir esse número por 2. É o que nós temos aqui, ó, o número divididos por 2. A soma de um número com o seu triplo. Eu sei quem que é esse número? Não sei. Só sei que ele está sendo somado com o seu triplo, ou seja, 3 vezes. Mais o número, né? Mais o seu triplo, 3x. A diferença de um número com o seu triplo. Aqui eu estava falando na soma. Quando eu falo em diferença, eu estou falando na subtração. Então, eu tenho o número menos o seu triplo. O quadruplo de um número menos 1. O quadruplo quer dizer 4. 4 multiplicado por esse número menos 1. E a letra G? O quadruplo de um número mais 10 resulta em 46. Então, esse número multiplicado 4 vezes, mais 10, resulta em 46. Isso aqui é só para a gente retomar um pouquinho da nossa linguagem algébrica. Vamos lá para um exemplo. Vejamos aqui. A diferença entre o número e o seu triplo é igual ao seu dobro menos 24. Que número é esse? Nossa, professora, que confuso isso, né? Parece ser confuso mesmo. Mas o que vocês têm que fazer? Anotar todas as informações, circular lá para a gente pegar todos os dados importantes. A diferença entre o número e o seu triplo é igual ao seu dobro menos 24. Então, vamos pegar a primeira parte da igualdade. A diferença entre o número e o seu triplo. Eu sei quem que é esse número? Não. Então, eu vou chamá-lo de x. X menos o seu triplo. Então, a diferença do número pelo seu triplo é igual. O que eu tenho aqui? Uma igualdade. É igual ao seu dobro. Qual que é o dobro de um número? 2x, como a gente já viu anteriormente. Menos 24. Com isso, eu consigo resolver essa igualdade. Resultando numa equaçãozinha, né? Então, vamos lá resolver? Tenho letras dos dois lados. Vejamos aqui, ó. Tenho menos 3x no primeiro membro e 2x no segundo membro. Como que a professora fez aqui para resolver? Aqui a professora utilizou o princípio simétrico. Primeiro me preocupei com a letra. O que é meu objetivo? Trazer todas as letras para o primeiro membro. Então, vamos trazer o 2x para o primeiro membro. Como que eu faço isso? Aplicando o princípio simétrico.
O 2x está mais, eu vou passar para o outro lado da igualdade o seu simétrico, que no caso aqui é menos 2x, que resultou em menos 24. E agora, x menos 3x, eu tenho x e devo 3x. Nesse caso, devo 2x. Devo 2x, devo 2x, eu vou ficar devendo 4x igual a menos 24. Os dois lados estão negativos. O que eu poderia fazer aqui? Poderia tanto multiplicar os dois lados por menos 1, ou então fazer o que a professora fez nesse caso. O 4, né, aplicando o princípio da simetria, menos 4 estava multiplicando, passei dividindo com o seu inverso. 24 divididos por 4, eu tenho que é 6. E menos com menos, eu tenho que é mais. Neste caso, o valor, o número que é o desconhecido, é igual a 6. Agora, um exercício para vocês resolverem. A soma de 3 números consecutivos é 345. Quais são esses números? Professora, o que é número consecutivo? Então, números consecutivos são números que se seguem. Vamos pensar aqui, ó, o 4. Quem que é o seu consecutivo? O 5 e o 6 e assim por diante. Quem que é o consecutivo de 10? O 11 e o 12 e assim por diante. É o número que vem depois dele. Este é o número consecutivo. Nesse caso, nós estamos falando de 3 números consecutivos que eu somei e o resultado deu 345. Analisem esse exercício, pensem um pouquinho que nós já voltamos com a resolução.
antes de nós iniciarmos a nossa resolução, vejamos aqui um exemplo que a professora trouxe. Um exemplo de números consecutivos. O 10, o número que se segue 11 e o número que se segue 12. Vamos analisar aqui. Digamos que o número consecutivo nesse caso fosse 10. O que acontece com o 11? O 11 não é o 10 mais 1, que resultou em 11? O próximo número consecutivo é o 12. O que acontece com o 12? O 12 é o 10 mais 2, nesse caso 12. O que acontece aqui? O número consecutivo é isso que está acontecendo nesse exemplo aqui. Mas, neste caso, eu não sei quem que é o número. Então, ao invés de eu colocar 10, eu vou colocar x, porque é um número desconhecido. Nesse caso aqui ficaria x, né? Aí x mais 1, que resultaria em um valor que eu ainda não conheço, e x mais 2, que resultaria num número que eu ainda não conheço. Ficando desta forma aqui, ó. O número mais o seu próximo, mais o seu próximo. Que ficou aqui, ó, x mais 1, mais x mais 2, igual a 345. A soma desses três números resulta em 345. Vamos juntar tudo que é comum aqui. Juntar as letras. X mais x, 2x. 2x mais x, 3x. Vamos juntar os números também, né? 1 mais 2, 3. Que me resultou em 3x mais 3 igual a 345. Vamos colocar o nosso princípio simétrico aqui. O 3 está positivo, vou passar para o outro lado da igualdade negativo, com o seu simétrico nesse caso, né? Quem que é o simétrico de mais 3? Menos 3. 3x igual a 345 menos 3, igual a 342. 3x igual a 342. O 3 está multiplicando, vou passá-lo dividindo pelo princípio multiplicativo. 342 divididos por 3, né? Igual a 114. Nesse caso aqui, o valor que a gente descobriu é 114. Quem que é o próximo? 115. Quem que é o próximo? 116. Como estamos falando de três números, né? E se nós fizermos a soma 114 mais 115 mais 116, eu tenho o 345 que o meu exercício estava falando. Agora vamos para o próximo exercício. Vejamos aqui. Comprei 3 quadros por R$ 1.320. Pela tela A, paguei o dobro do que eu paguei pela tela B. E pela tela C, paguei o triplo do que eu paguei pela tela B. Quanto paguei pela tela C? Então, analisem bem essas informações, pensem um pouquinho e nós já voltamos com a resolução.
Vamos colocar todos os dados aqui para a gente não se perder em nenhuma parte da nossa resolução. Então, quer dizer que eu comprei 3 quadros e paguei 1.320 pelos 3. Então, o total aqui é 1.320. Aí está dizendo que eu paguei o dobro do quadro B, né? Paguei o dobro do A no quadro B. Nesse caso aqui, eu sei quanto que eu paguei no quadro B? Não sei, mas está dizendo que eu paguei pela tela A o seu dobro. Então, o X, a tela B que eu não sei, né? E a tela A eu paguei o dobro que eu paguei pela tela B. E aqui está dizendo que eu paguei o triplo do que eu paguei pela tela B. Então, na C, paguei o triplo do que eu paguei pela tela B. Juntos, esses valores, eu obtenho R$ 1.320. Vamos ver quanto que eu paguei pelas telas. Então, a tela A, B me custou X reais. A tela A me custou 2 vezes a tela B. E a tela C me custou 3 vezes a tela B. Tudo isso resultou em 1.320. Vamos juntar tudo que nós conseguimos para resolver essa equação. X mais 2x, 3x. 3x mais 3x, 6x. 6x igual a 1.320. Agora, podemos pegar este 6 aqui que está multiplicando e achar o seu inverso para eliminá-lo. 6x divididos por 6x me resultou em x. E 1.320 divididos por 6, 220. Lembrando, né, que aqui a professora está adiantando o processo. Se eu dividir aqui por 6, eu divido aqui por 6. Por isso que tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu faço de outro. Por isso que eu fiz 1.320 divididos pelo 6. Que eu obtive 220. 220 é o valor da tela B. E eu quero saber o valor da tela C. Então, basta eu fazer 3 vezes o valor da tela B. Neste caso, 3 vezes 220, que vai me resultar em 660. Paguei 660 pelo quadro C. Agora vamos para o nosso próximo exercício. Maria tem o dobro da idade de Lúcia. Se Maria tivesse 8 anos a menos e Lúcia 4 anos a mais, elas teriam a mesma idade. Letra A. Represente a idade de Lúcia por Y como se representa a idade de Maria. Determine a equação correspondente ao problema. Então, pense um pouquinho nesse exercício que nós já voltamos com a resolução.
Voltamos, vamos lá para a nossa resolução. Então, esse é um exercício que nós temos que ter bastante calma na hora de fazer a sua resolução. Por quê? Porque vamos reler as nossas informações aqui. Maria tem o dobro da idade de Lúcia. Ó. A professora colocou em vermelho já para destacar as partes importantes. Se Maria tivesse 8 anos a menos e Lúcia 4 anos a mais, elas teriam a mesma idade. Letra A. Representa a idade de Lúcia por Y. Como se representa a idade de Maria? Se Maria tem o dobro da idade de Lúcia, eu sei quantos anos a Lúcia tem? Não. Então, eu chamei ela de Y, né? E Maria tem 2 vezes a mais. Nesse caso, 2 vezes Y. Então, como que eu represento a idade de Maria? 2Y. E a letra B? Determine a equação correspondente ao problema. Vamos voltar ao nosso enunciado para anotarmos os dados. Nós sabemos que Lúcia tem Y anos. Maria tem 2 vezes mais, 2Y. Aí está nos dizendo que se Maria tivesse 8 anos a menos, 2Y menos 8. E Maria tivesse 4 anos a mais, elas teriam a mesma idade. Essa mesma idade quer dizer uma igualdade. Então, se eu fizer y mais 4 igual a 2y menos 8, eu tenho essa igualdade nas idades delas. Que vai ser representado, né, como a professora já falou, y mais 4, que é a idade da Lúcia, que seria igual a 2y menos 8, que seria a idade de Maria. Vamos resolver, então, essa equação para sabermos qual que é a idade de Maria e qual que é a idade de Lúcia. Para fazermos isso, vamos resolver a equaçãozinha aqui, ó. Temos letras nos 2 membros, né? No primeiro membro e no segundo membro. Vamos trazer as letras para o primeiro membro e os números para o segundo membro para facilitar o nosso cálculo. Nesse caso aqui, o 2y estava a mais pelo princípio simétrico. Se ele estava a mais, ele vai vir menos 2y. E o 4 que estava a mais pelo princípio simétrico, estava mais 4, passou menos 4. Y menos 2y, nesse caso, ó, eu tenho y e devo 2y. Neste caso, vou ficar devendo um y. Igual a devo 8, devo 4, devo 12. O que a professora fez nesse caso aqui para eliminar? Existe idade negativa? Ah, eu tenho menos 12 anos? Não existe, né? Então, para conseguir deixar essas idades positivas, lembra da nossa balança? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Multipliquei esse lado por menos 1 e multipliquei o outro lado da igualdade por menos 1. Menos 1 multiplicado por menos y, menos com menos, eu obtive mais y. E menos com menos mais, 12 vezes 1, 12. Então, nós temos que y é igual a 12. O que representa esse y? A idade de Lúcia. Mas como estava falando que Maria tem o dobro da idade de Lúcia, neste caso, então, se a idade de Lúcia é 12, o seu dobro é 24. Então, Lúcia tem 12 anos e Maria tem 24 anos, beleza? Agora vamos para um quiz. Determine o valor que está faltando. Então, analisem lá quanto que equivale o valor do cavalo, quanto que equivale o valor da ferradura, quanto que equivale o valor da bota. Lembrem, ó, prestem atenção, aqui eu tenho 2 botas. Na resolução eu quero saber só o valor de uma. Aqui eu tenho 2 ferraduras e aqui nesta resolução eu quero saber o valor de uma. Então, prestem atenção, resolvam lá que nós já voltamos.
Então, vamos lá descobrir qual valor está faltando? Primeiro, vamos descobrir quanto que equivale cada cavalo, né? Neste caso, a professora vai chamar o cavalo de x. Então, eu tenho x cavalo mais x igual a 30. Neste caso, 3x igual a 30. Pelo princípio multiplicativo, né? O 3 está multiplicando, vou passá-lo dividindo pelo seu simétrico. 30 divididos por 3 igual a 10. Neste caso, o valor do cavalo equivale a 10. Como eu sei que o cavalo equivale a 10, eu já substituí aqui por 10. Agora, quantas ferraduras eu tenho aqui? Eu tenho 2 ferraduras que eu chamei de y. 2y mais 2y igual a 18. Juntando tudo que está em comum, 10 mais 2y mais 2y, 4y, igual a 18. Pelo princípio simétrico, o 10 está mais, vou passar para o outro membro negativo, né? Que vai ficar 4y igual a 18 menos 10 igual a 8. O 4 aqui que estava multiplicando, pelo princípio multiplicativo, vai passar dividindo para conseguirmos eliminá-lo. Aqui, 4y divididos por 4 resultou no próprio y, né? E 8 divididos por 4, 2. Então, quer dizer que cada ferradura equivale a 2. E aqui, ferradura, eu sei que cada ferradura equivale a 2, mas aqui eu tenho 2 ferraduras. Se uma vale 2, as duas juntas valem 4. Menos 2z. Por que 2z? Estou chamando a bota aqui de z. E aqui eu tenho um par de botas, eu tenho 2, igual a 2. Pelo princípio multiplicativo, o 4 que estava positivo, passei para o outro membro negativo. Menos 2z igual a 2 menos 4. Tenho 2 e devo 4. Neste caso, vou ficar devendo 2. Aqui, eu poderia multiplicar por menos 1 dos dois lados, mas a professora fez de um outro modo, para mostrar para vocês que a gente tem diferentes formas da gente resolver. Então, aqui, o 2 estava multiplicando, vou passar dividindo nos dois membros, né? Para que eu consiga eliminá-lo. Neste caso, fiquei com z e menos 2 divididos por menos 2 resultou em 1 positivo, porque menos com menos é mais. Então, cada bota vale 1. A gente sabe que a bota vale 1, o cavalo equivale a 10 e a ferradura a 2. Agora, basta a gente resolver. Primeiro, vamos resolver a multiplicação. 10 vezes 2, 20. E 20 mais 1 igual a 21. Então, o valor que a gente precisava descobrir era 21. Nossa aula está chegando ao fim. Nesta aula, nós estudamos sobre problemas de equações. E na próxima aula, vamos continuar estudando problemas de equações. Então, até a próxima aula, pessoal!